Você liga seu smartphone e está super empolgada, mas de repente ele falha e muda a data para 31 de dezembro de 1969. É uma data estranha de redefinição, considerando que poderia ser qualquer outra data na história. No entanto, a data é significativa para Ken Thompson e Dennis Ritchie. Esses dois caras foram responsáveis por grandes contribuições para o mundo da tecnologia da informação, em 1969. Eles trabalhavam no Bell Labs e criaram algo agora conhecido como desenvolvimento aberto. Trouxeram o Unix para o mundo, que é um dos sistemas operacionais originais, conhecido pela abreviação SO. Todo dispositivo tem um sistema operacional para comandar funções básicas e dar vida à sua máquina. Seu telefone, tablet ou computador usam um sistema operacional para que você possa assistir este vídeo. Enquanto alguns sistemas operacionais são superiores a outros, o Unix estava em um nível completamente diferente. Muitos imitadores tentaram competir com o que o Unix poderia fazer, mas falharam. Diversos usuários e associações se juntaram e criaram uma série de outros produtos baseados no Unix. Muitos são usados até hoje, e o mais bem-sucedido é o Linux. Um aviso, esse sistema operacional não é para o usuário comum que deseja simplesmente clicar em várias guias e comandos e espera que tudo funcione perfeitamente. Há uma série de códigos e comandos que você precisa saber para instalá-lo sem que tudo seja resumido. O lado positivo é que você criará um PC super personalizado que funcionará exatamente da maneira que você quer. A desvantagem é que será preciso olhar para um monte de letras, números e símbolos para fazer algo funcionar. Se você é um usuário do Windows, usar o Linux não será fácil. E o Linux não tem somente uma única versão. Ele é criado em combinação com outros softwares que unem tudo em um SO, que você pode instalar facilmente. Para muitos recursos, você precisará instalar programas específicos manualmente, a fim de fazer tudo funcionar sem problemas. Se você só quer gravar uma imagem em um pendrive, precisará encontrar um software de código aberto certo para começar. Mas não se preocupe, nem tudo precisa ser instalado pelo usuário. Você pode encontrar algumas distribuições Linux que já venham com o navegador Firefox e Google Chrome. Utilizar um dispositivo Linux tem alguns elementos facilmente reconhecidos, como uma área de trabalho típica com um menu de aplicativos, uma barra de tarefas e uma janela que exibe suas notificações. Mas se você é um especialista em tecnologia e não está satisfeito com a área de trabalho padrão, pode sempre personalizar a sua própria e instalar outras opções, desde que tenha espaço de armazenamento suficiente e um software para ajudá-lo a criar a área de trabalho dos seus sonhos. Mas vamos nos concentrar no lado positivo e focar como o Unix abriu caminho para apaixonados por tecnologia e profissionais da área, contribuindo para a computação em nuvem, segurança cibernética, mobilidade, virtualização e infinitas outras áreas relacionadas à tecnologia. Você pode encontrar o sistema Unix em setores como o farmacêutico, o bancário, o de telecomunicações, além de no governo e na saúde. Como a espinha dorsal de quase tudo relacionado a computador, os criadores deixaram uma surpresa interessante para confundir todos com a data específica de 31 de dezembro de 1969. Naquela época, os computadores não eram comuns em residências comuns. Não foi antes dos anos de 1990 que a maioria dos lares americanos tinha um desktop onde navegavam na web primitiva. O verdadeiro nascimento da internet começou nos anos de 1990, embora existisse décadas antes disso. Tudo começou em 1969, quando algo chamado ARPANET era o assunto do momento. Eles criaram as funções básicas iniciais, semelhantes à internet que conhecemos hoje, conectando alguns computadores de universidades e compartilhando arquivos acadêmicos. Ou, em outras palavras, compartilhamento ponto a ponto. Depois disso, mais universidades se juntaram, até que alteraram o nome disso para Internet, que é basicamente uma grande distribuição de sistemas de rede que dependem de muitas máquinas compartilhando coisas entre si. A internet precisa de uma rede de compartilhamento para funcionar sem a presença de pessoas. Isso significa que, se alguns servidores falharem na Austrália, isso não afetará a sua internet se você estiver nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo. Você pode sentir mudanças em determinados sites, mas isso não deve afetar sua experiência geral na internet. Muitas informações são armazenadas em data centers em todo o mundo, contendo vídeos, músicas e páginas da web. Alguns satélites orbitam a Terra e pegam essas informações, transmitindo-as para o dispositivo que você está usando. Enquanto isso, a verdadeira razão pela qual estamos conectados à internet está no fundo do oceano. Os cabos se estendem de continente a continente no fundo do mar, conectando data centers a provedores de internet em todo o mundo. Esses cabos são feitos de fibra e são tão espessos que nem a pressão das profundezas do oceano os danifica. Nenhum objeto perigoso pode destruí-los.
Eles se estendem por centenas de milhares de quilômetros em todos os continentes. Muitas empresas investiram pesadamente nessas redes submarinas que mantêm o mundo atualizado. Embora seja verdade que a internet utiliza satélites, eles são mais lentos e mais suscetíveis a erros do que os cabos. Os satélites também causam atrasos e não funcionam em um nível ideal. Nos anos de 1990, quando os smartphones eram apenas coisas de ficção científica e as telas dos monitores ocupavam metade da área de trabalho, não havia Wi-Fi como conhecemos hoje. A conexão de escada era uma luta e a única maneira de acessar a internet. Você se lembra daquele som característico que parecia um alarme de carro? Sim, esse era o som da internet naquela época. O que também significava que as páginas da web demoravam uma eternidade para carregar. Atualmente os sites têm funções e recursos adequados que os tornam únicos. Naquela época, não havia muito a fazer. Os sites eram limitados e, em retrospecto, tinham um design hilário. Mas essa era a tecnologia limitada disponível para todos usarem. O mundo viu a indústria .com explodir no início dos anos 2000, o que levou milhares de empresas a perder muito dinheiro e a viver uma queda financeira. Lição rápida de história. A bolha das .com começou quando as pessoas descobriram que a internet poderia ser um novo lugar moderno para fazer negócios e que dava para fazer praticamente qualquer coisa lá. Assim que as empresas viram essa mina de ouro, começaram a investir nesses sites pop-up que sequer tinham planos de negócios para começar. O problema era que eles tinham que ter .com no final, mas não importava realmente o que o site fazia ou qual serviço ele fornecia. Então, uma vez que os números cresceram e saturaram o mercado, os investidores queriam ver o dinheiro que eles investiram retornar com lucro. Mas ter um site, uma página legal e divertida e um .com no final do nome de domínio não significava que isso seria lucrativo. Depois de um tempo, todos perderam dinheiro e foram para casa. Algumas empresas conseguiram se manter até hoje, como Yahoo, Amazon e Google. Eles foram tão bem que conseguiram se tornar líderes em seus respectivos campos. Bem, exceto para o Yahoo. O Google tornou-se um diferencial já no final dos anos de 1990 e hoje é a ferramenta de busca mais popular conhecida pela humanidade. Até usamos Google como verbo quando queremos pesquisar algo rapidamente. O Google criou seu próprio ecossistema para proporcionar a melhor experiência na internet. Seu mecanismo de busca é tão popular que você pode encontrar praticamente qualquer coisa lá. Eles também adicionaram o Gmail, que agora é a espinha dorsal de qualquer coisa relacionada ao Google. Sua conta do YouTube está vinculada à sua conta do Google, na qual você também pode fazer um backup de seus dados no Google Drive. Eles até criaram seu próprio ambiente do Microsoft Office, com documentos, planilhas e apresentações que podem ser editados ao vivo e compartilhados com amigos ou colegas. Ninguém teria imaginado isso nos anos de 1990, quando estávamos felizes o suficiente para nos conectar ao mundo maior que nós mesmos. E nada disso teria acontecido se não fosse pelo Unix. Tecnicamente, a data de lançamento inicial do Unix foi dia 3 de novembro de 1971. Mas os desenvolvedores decidiram usar 31 de dezembro de 1969 como a data do nascimento do ecossistema Unix. Então, se você redefinir um registro de data e hora de um sistema Unix para 0, ele mostrará 1º de janeiro de 1970. A loucura é que nada realmente aconteceu em 31 de dezembro de 1969. Ninguém sabe se é apenas um bug ou algo plantado intencionalmente para que todos possam encontrar ao acaso. Mesmo que a data fosse 1º de janeiro de 1970, eles levaram em consideração os fusos horários, o que significa que você cai na véspera de Ano Novo. Agora, não entre em pânico. Isso não é algo que vai destruir seu dispositivo ou de alguma forma lhe dar direito a um reembolso. Você só precisa ajustar a data para sua data atual e BUM! Conseguiu uma máquina em funcionamento regular que tem um histórico de pavimentar o campo da tecnologia como o conhecemos hoje.